Bom, meus caros, neste vídeo nós vamos comentar a última prova de Direito Civil para o cargo de técnico ministerial que ocorreu domingo passado para o concurso do MP do Estado do Ceará. Prestem atenção que, em verdade, nós vamos fazer vídeos em sequência, onde nós vamos comentar a prova de Direito Civil, Processo Civil e Processo Penal para os cargos de técnico e de analista judiciário, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessas matérias, quer ter uma nova visão de novos institutos, assista esse nosso vídeo até o final, deixa logo o teu like, né? Faz aí o teu comentário, compartilha com teus amigos que também estudam para concurso e vamos juntos até a aprovação. Olha aí o que é que eu trago para vocês. Direito Civil, técnico do MP do Estado do Ceará, professor Nilmar de Aquino, tá? Vocês vão notar que a Sebrasp, nesse concurso, pegou pesado, colocou jurisprudência do STJ, tanto na prova de técnico, quanto principalmente na prova de analista. Mas, devido exatamente a essa mudança da banca, não só Sebrasp, mas FGV, FCC, eu decidi, foi exatamente por esse motivo, que eu decidi colocar nos nossos cursos também aulas específicas para a análise de jurisprudência, tá? Vamos falar aqui de jurisprudência, tanto em direito civil, como processo penal do STJ, temas jurisprudenciais do STJ, bem como do Supremo Tribunal Federal, temas importantes para as provas, beleza? Vocês vão observar isso. Vamos lá, vamos para a primeira questão aqui de direito civil. Tá aí, ó. No que se refere ao direito de família, julgue os itens a seguir com base nas disposições do Código Civil e no entendimento do STJ. Olha aí, ele já destacando aqui que vai cobrar jurisprudência do STJ. Questão de número 81. Ao ser submetida à curatela, a pessoa com deficiência adulta apenas poderá ser considerada relativamente capaz, não mais se admitindo o reconhecimento da sua incapacidade absoluta. Essa assertiva, pessoal, ela só está correta porque a banca cobrou o entendimento do STJ. De fato, percebam que o STJ ele tem posicionamento segundo o qual a pessoa maior que possui deficiência mental, uma vez submetida à curatela, ele passa a ser relativamente incapaz, né? Ou, nos termos da assertiva, que dá no mesmo, relativamente capaz, tá? Percebam que se a banca tivesse como referência apenas o Código Civil, a resposta estava errada. Vejam vocês que não existe mais nenhuma incapacidade, nem absoluta, nem relativa, por deficiência, tá? Deficiência mental não é mais fator incapacitante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência aboliu essa forma de incapacidade. E preste atenção que para o STJ, os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Então, apenas sobre o critério etário é que haverá incapacidade absoluta. Mas o STJ diz o seguinte: se a pessoa é deficiente mental e precisa de um apoio maior, e necessitando desse apoio é submetida esta pessoa ao regime da curatela, ela passa a ser relativamente incapaz para os atos da vida civil. Lembrando que a curatela deve ser atualmente um instituto temporário, provisório, pode ser definitivo, né? Então, a assertiva ela está correta, porque jamais uma pessoa deficiente será absolutamente incapaz. No máximo, relativamente incapaz, segundo a visão do STJ. Beleza? Vem comigo, vamos para a questão 82. Em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, adota-se como regra a guarda unilateral, já está errada, né?
sendo excepcional o estabelecimento da guarda compartilhada. Nada. A regra, pessoal, é a guarda compartilhada, né? Não a guarda unilateral. Percebam, a guarda compartilhada é aquela que realmente melhor atende ao interesse da criança e do adolescente. A guarda de ambos os pais. A criança ou o adolescente não vai ter uma mudança tão drástica em relação ao comportamento dos pais para com ela, porque eles terão a guarda compartilhada. Guarda unilateral é excepcional, essa é a visão do STJ sobre o Instituto. Vem comigo, vamos para a questão de número 83. A pensão alimentícia incide somente sobre os vencimentos do alimentante, estando as demais verbas percebidas, a exemplo do texto, o terço constitucional de férias, excluídas da obrigação alimentar. Assertiva errada, pessoal. É exatamente o contrário. O STJ tem jurisprudência consolidada dizendo que o percentual da verba alimentar incide sobre o total da remuneração do alimentando, né? Então, vai incidir também o terço de férias, o 13º salário, tá? Uma eventual gratificação que ele recebeu de forma extemporânea, incidirá o percentual da verba alimentar. Beleza? Vem comigo, vamos para a próxima questão, questão de número 84. A legitimidade ativa do MP, do Ministério Público, né? Como eu disse em todos os aulões de véspera, era óbvio que ia cair uma questão de legitimidade ativa do MP. Para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, exige a demonstração de que o menor esteja em situação de risco, como na hipótese de omissão dos pais ou responsável, né? Assertiva errada também. Note, o STJ e também a própria lei determina em sentido contrário. O MP ele deve atuar sempre que assim determinar a Constituição e a lei, especialmente nos seguintes casos: quando houver exigência do interesse público ou social, quando houver exigência do interesse do incapaz, e é o caso aqui. Ele é incapaz, o MP tem que intervir. E, por fim, nos litígios coletivos, né, pela posse da terra, seja urbana, seja rural. São os casos de intervenção obrigatória do MP como fiscal da ordem jurídica, daí o erro da questão. Vem comigo para a próxima questão de número 85. A pensão alimentícia devida entre ex-cônjuges não tem caráter excepcional e transitório, quando ficar demonstrada a incapacidade laborativa de quem percebe a verba alimentar, bem como sua impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Pessoal, a assertiva está correta. Veja, é muito comum se afirmar, principalmente em faculdade, que o elemento culpa foi eliminado pelo Código Civil da análise do divórcio. Não é bem assim, pessoal. Por quê? Porque o juiz vai perquirir de quem foi a culpa pelo divórcio para outras finalidades. Um efeito menos importante e outro efeito mais importante, tá? O efeito menos importante é em relação ao sobrenome. Porque se, por exemplo, a esposa utiliza o sobrenome do esposo, no caso dela ser considerada culpada pelo divórcio, ele pode exigir que ela retire o seu sobrenome do sobrenome dela. Pode se exigir isso em juízo. Mas, da mesma maneira, também tem um efeito mais importante, que é em relação aos alimentos. O Código Civil é expresso em afirmar que, obviamente, se o alimentando, ou melhor dizendo, se o cônjuge que pede os alimentos não é considerado culpado, né, pelo fim do casamento, ele vai ter direito a exigir alimentos que lhe deem o status de vida, a condição de vida que ele tinha durante o casamento. E a depender da situação dessa pessoa que requer os alimentos, né, a sua condição que não tem mais condição de trabalhar, ela vai receber esses alimentos de forma indeterminada pelo resto da vida, se for o caso. Claro, se for uma pessoa mais nova, o juiz vai fixar um prazo,
Mas se for uma pessoa, imagine, com 65, 70 anos de idade, 60 anos, que não tem mais condições de se inserir no mercado de trabalho, vai continuar recebendo esses alimentos, beleza? De forma indeterminada. Até porque o que cessa a obrigação alimentar é você demonstrar que tem capacidade para o autossustento. Se a pessoa ainda não tem capacidade de autossustento, continuará recebendo alimentos. Vem comigo, vamos para a questão de número 86. A criança ou o adolescente deve ser criado pela família natural e apenas excepcionalmente por família substituta. Claro, né, pessoal? Essa aqui é a regra geral, não deveria ninguém ter dúvida quanto a isso, né? Mesmo que você nunca tenha estudado o ECA, dá para saber que isso aqui é o mais consentâneo com a realidade, principalmente brasileira. Vem comigo, vamos avançar aqui para a próxima questão, que nos diz o seguinte: à luz do disposto na LINDB, né? Na LINDB, no Código Civil e no CDC, bem como do entendimento do STJ, julgue os próximos itens. Questão número 87. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Correto, pessoal? Em todas as minhas aulas eu explico aqui a diferença, segundo o STJ, das duas correntes. Existe para o STJ a teoria maior e a teoria menor da desconsideração. A teoria maior da desconsideração vai exigir a comprovação de dois requisitos: a insolvência da pessoa jurídica e também o abuso de sua personalidade, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A teoria maior da desconsideração, segundo o STJ, é adotada pelo Código Civil Brasileiro. Já a teoria menor, que só exige a insolvência da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica não tem mais condições de pagar as suas dívidas, e aí, note, essa teoria adotada tanto no direito ambiental como no Código de Defesa do Consumidor, como no CDC. Basta a pessoa jurídica, tendo personalidade jurídica própria, ser impeditiva para que eu cobre os prejuízos à minha relação de consumo do sócio ou do administrador responsável, eu posso pleitear a desconsideração. Assertiva correta, inclusive nós temos vídeo no canal explicando tanto a parte material quanto a parte processual. Eu vou deixar aqui, lá no final, a indicação para você assistir, não perder esta aula. Se eu coloquei a aula no canal, meu amigo, assista, porque ela cai em prova, está aí mais uma vez a prova. Vem comigo, vamos para a questão 88. A notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de proteção ao crédito deve ser realizada pessoalmente, fazendo-se necessária a comprovação de envio e da entrega da notificação. Errado, né, pessoal? Segundo o STJ, não é necessária essa intimação ou notificação de natureza pessoal, presencial, né? Basta que você seja comunicado através de um e-mail e depois comprove que você visualizou, então acabou, já é o suficiente. Ou então por WhatsApp, tá? Isso é a jurisprudência do STJ, é possível a comunicação por meio remoto. Lembrem-se, esse concurso do MP tinha uma especificidade, né? Como é um concurso do MP, e o MP possui núcleos específicos em relação à defesa do consumidor, daí um grande número de de questões em relação a essa matéria. Beleza? Vamos lá, vamos para frente, vamos para a próxima questão, questão número 89. Lei posterior revoga a anterior não apenas quando expressamente o declare, mas também quando seja com ela incompatível. Assertiva correta. Ora, vocês que são meus alunos, que assistem às aulas do nosso curso, sabem isso aqui de cor e salteado, né? Existem, em relação à classificação da revogação, a revogação expressa e a tácita. A expressa é quando a lei revogadora, a lei posterior revogadora, diz textualmente que a lei anterior ela foi revogada, fazendo referência a ela. Como é que se faz referência à lei revogada? Indicando o número e o ano da lei, tá? Agora, se não for assim, a revogação será tácita ou por
incompatibilidade, quando a lei posterior é incompatível com a anterior, ou por regulamentação integral da matéria, quando não há incompatibilidade, mas a lei posterior regulamenta todos os assuntos regulamentados na lei anterior. Beleza? Ótimo. Vamos, por fim, terminar aqui na questão número 90. Em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, por culpa exclusiva do construtor, o comprador tem direito à devolução integral das parcelas pagas, excetuada a comissão de corretagem. Errado. E o que está errado aqui, segundo o STJ, é a parte final. Se a culpa foi exclusiva, perceba, do construtor, obviamente aqui que o vício redibitório é robusto e ele vai ter direito, o adquirente, à devolução integral do que ele gastou, mais perdas e danos, tá? Então, por isso, a assertiva está errada. Com isso, concluímos o comentário da primeira prova, Direito Civil para técnico. No outro vídeo, eu já comento Processo Civil para técnico e depois, assim, sucessivamente, para a prova de analista também. Forte abraço em todos, fiquem firmes aí nos estudos, e aí você vê, meu amigo, que a prova de Direito Civil para técnico, ela não é tão simples assim, como muita gente imagina, né? E veja, num concurso desse grande porte, concurso, imagine, técnico do TJ, com salários acima de R$ 12.000, a briga vai ser feroz, principalmente na concorrência qualificada, que é o que te interessa. E para ajudar você a chegar lá com qualidade, realmente de forma competitiva, eu vou deixar na descrição os nossos cursos mais completos, chamados combos. Considere adquiri-los e venha conosco juntos até a posse.